Parabéns, se Macatifla, tudo alguém que tem motivo de celebrar como deve ser. Hoje é sexta-feira, sim, mas que não ultrapasse aquele limite porque ainda não está em tempos de pandemia. Semana início do programa, no Fulano, tem falado de esgotamento mental e depressão, estresse, todas as coisas que têm se dado a causa, consequências também advenientes de Covid-19, pandemia, mas para no fim mês de janeiro branco em grande, não tem ali a ponte que é a Associação de Promoção de Saúde Mental, nós também fala com o nosso presidente, que é José António dos Reis, também que é psicólogo. Sou doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Show da Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Está ali para conversa com o quadro do programa. Sr. doutor, quando não fala de esgotamento, de depressão e também questões que têm a ver com saúde mental, muitas vezes não pode falar, não avança teu, mas a sociedade que está a olhar as questões de saúde mental de uma forma tão necessária como ele é, porque não sabe que pessoas que não têm para ter consequências, se também lamenta. Sim, muitos problemas que tem a nível de saúde mental, ele é que de conhecimento, enfim, da população em geral, muitas vezes por falta de informação e, naturalmente, que muitas das situações que poderiam ser evitáveis agindo na quadro de prevenção, acaba por bem desemboca na doença e procura de cuidados de saúde, que em alguns casos poderia ser evitado se pessoas tivessem informação e tivesse atuado na quadro de prevenção de alguma daquelas situações. Doutor, se não falou no início, com a chegada dessa pandemia, a situação torna um bocadinho mais complicado e necessidade também de um estar mais atento àquilo que é a nossa saúde mental está cá para exigindo, porque não foi introduzidos a novos modos de vida que nunca está acostumado. Sim, sim. A pandemia trazeu um conjunto de situações novas e, designadamente, na sua primeira fase, ele foi acompanhado de um impacto muito forte por causa de medo, que foi instaurado um alarme muito forte para a moda. Era um vírus desconhecido e que provocava um conjunto de situações graves, entre as quais morte. E geralmente que tem situações aqui e quando o indivíduo que conche, portanto, é a situação que conche esse quadro de doença e está sentindo de alguma forma, enfim, desconfortável e inseguro e instala alguma situação de medo. E como na quadro dessa pandemia ele foi amplamente divulgado para a comunicação social, repetiram várias vezes isso de manhã até a noite, pessoas com esse manancial de informação começam também a se sentir de alguma forma perturbado. Então, não só a questão de pandemia em si, mas sobretudo a sociedade que nos está a viver de informação também amplia o impacto de situação e isso causa ansiedade com o seu quadro de persistência acaba para provocar outros tipos de situações que podem levar, portanto, à depressão, a situações, enfim, de alguma agressividade e de inadaptação à própria situação. O facto de ter sido tomado medidas de pôr pessoas em casa, fica em casa e de quebra rotinas que anteriormente pessoas já tinham, isso também cria alguma perturbação e naturalmente que hoje é sabido, portanto estudos desenvolvidos nessa área e demonstra de que houve aumento, né, de situações a nível de saúde mental, portanto, um aumento de procura de cuidados e ainda atualmente não é totalmente conhecido o impacto a longo prazo. Quais são as consequências que a situação vivida hoje também tem na vida
futura de pessoas que vivem, portanto, em situações de alguma forma dramática. O que está lá na casa que você está na televisão agora, só para não lembrar, não está ali na âmbito de Janeiro Branco, que é de promoção de saúde mental, está a falar com a associação, um membro da associação Aponte, que é uma associação de promoção de saúde mental, José António dos Reis, nessas questões ele tendo em conta o quadro vivido com a chegada de pandemia e mora que não deve trata e cuida, sobretudo, para o nosso bem-estar, sobretudo a nível mental. Doutor, mas normalmente pessoas com então começa a sentir alguns que as consequências que acaba fala, se a pandemia traz datas de incerteza, acaba para trazer que os quadros de ansiedade e depressão, se também temas que não abordar ao longo desse mês de janeiro, mas qual que é os primeiros sintomas que não pode começar a ter nota em algumas pessoas que não está falando, não, essa precisa de ajuda nesse aspecto? Bom, como Simão falou, quer dizer, numa primeira fase, face ao desconhecimento que havia de situação relativamente à Covid, o primeiro sinal é medo, e medo causa um conjunto de instabilidade no indivíduo. E o medo pode, portanto, conduz à ansiedade, e a ansiedade se manifesta sob diversas formas. Perturbação de sono, perturbação de apetite, irritabilidade, enfim, situação e manifestação de stress. Portanto, tudo isso é elementos que podem caracterizar de que o indivíduo está com algum problema. Naturalmente que a situação ali varia de indivíduo para indivíduo, portanto, tem indivíduo que se adapta mais rapidamente à alteração, portanto, de situação, de rotina, etc. E há indivíduos que têm dificuldades de adaptar, portanto, a novas situações e começa a ter um comportamento repetitivo em relação à situação. Portanto, quando há manifestação dessa situação, a pessoa deve procurar ajuda. É importante que, para que pessoas peçam ajuda, é necessário que pessoas a percebam de alguma forma, mas há alguma alteração nele. Porque só assim é que a pessoa está sabendo a caça direito. Tem muita gente que está sentindo esse tipo de perturbação, mas também é uma coisa, portanto, ligeiro, ou é uma coisa que se acontece, é que a saber explica naturalmente, mas pronto, que ele é canada, e muitas vezes na ausência de procura de ajuda e na ausência de resposta, portanto, à situação, que a situação pode piorar e a pessoa pode bem chegar, portanto, a um estado mais grave e que exige intervenções mais aprofundadas. Senhor doutor, quando está falando nisso, normalmente, sobretudo no nosso país, é bom que não fale isso, é que facilmente alguém está logo aceita pedir ajuda a especialista nessa matéria, porque normalmente às vezes não tem discriminação e nós mesmo não está autodiscriminando a nossa cabeça à volta disso, porque não tem pessoas que estão ficha neste fenômeno, nunca tem problema mental e foro mental, por que você procura um psicólogo? É verdade. Ontem mais do que hoje a pessoa está mais aberta, está mais informado. Acho que houve um aumento de literacia em saúde, ou seja, as pessoas têm mais informação, têm mais conhecimento e naturalmente, alguns tabus e aquilo que era, por assim dizer, estigmatização de própria doença mental, pessoas que tinham nenhum problema na procura ajuda quando se trata de manifestações físicas. Quando é de natureza psicológica ou mental, pessoas tinham, portanto, algumas dificuldades porque havia alguma estigmatização de ser chamado na sua comunidade onde está pessoa que tem cabeça direita, coisa assim do tipo. Hoje isso está, de alguma forma, esbatido, mas ainda há alguns resquícios, naturalmente. E por isso que, na quadro de Covid, foi criado, portanto, serviço de atendimento anónimo, não é? Portanto, pessoas com dificuldades ou com necessidade de informação podiam ligar para um número de telefone que foi definido na altura e
e que está permitiva a pessoa trazer dúvidas, receber, portanto, informações, ser orientado numa primeira intervenção. Se a situação, naturalmente, agrava, a pessoa já tinha informação, já tinha elementos, né, para onde que podia encaminhar, né, para, enfim, uma intervenção mais aprofundada, mais adequada, portanto, a esse quadro, né, que apresenta. Sendo que normalmente quando a pessoa começa a apresentar esses primeiros sintomas, por exemplo, um amigo, um irmão, um familiar dentro de casa, qual que é que esses primeiros passos? Ou que não devia esperar ante situações que não constata, mas aquela pessoa só precisa de alguma ajuda nesse sentido? Bom, portanto, a intervenção pode ser de diversas formas, desde de tranquilizar a pessoa, se quem é que se está dá conselho tem alguma experiência, algum conhecimento para tranquilizar a pessoa que está com alguma perturbação. Se hoje uma situação ultrapassa simples conselho no sentido de tranquilizar, deve fazer com que a pessoa procura ajuda especializada. Ele é próprio, e se convence a pessoa e a pessoa de facto aceita ajuda, ele próprio pode fazer diligência no sentido de concretizar isso. Ou seja, tem um nível de intervenção que um simples pessoa familiar pode fazer, que de tenta tranquilizar a pessoa afetada. Se a situação já ultrapassa, portanto, se a capacidade de tranquilização, deve procura convencer a pessoa familiar a procura ajuda especializada no sentido de atender, portanto, sem necessidade que pode ter na ocasião. Sentindo que esse quadro ali, logo no início, normalmente tem alguns passos que não pode dar, que não pode alivia, não permitindo passar para um quadro já mais agressivo nesse sentido. Qual que é as dicas que não pode tomar, não pode fazer? Eu não ouvi alguns deles de fazer caminhada, leitura, vá para jardim. Uhum. Bom, tem várias situações. Tem, de facto, situações em que pessoa, portanto, na quadro de promoção de saúde, de fazer exercício físico, fazer caminhada e participa, portanto, em várias atividades, né, de caráter social, não é, que permite a pessoa, portanto, está não só integrado, mas sentir bem e sentir útil. Mas há situações que até compadece com nem esse tipo de intervenção, porque a situação de saúde mental ele varia em decorrência de vários fatores, né, que intervêm nele. Portanto, há situações de saúde mental em que doença de natureza endógena, ou seja, de alterações que ou de natureza genética, ou de natureza hormonal, ou de outro caráter, mas sempre de natureza endógena, que exige intervenção mais aprofundada e de natureza médica ou médica psicológica. E há situações mais ligeiras, de caráter mais reativa, de caráter em que decorre de uma má aprendizagem, etc. Portanto, natureza comportamental, em que sim, as intervenções de natureza, portanto, preventiva o indivíduo antecipa de alguma forma, portanto, situações que podem decorrer de ele próprio quer ser muito ativo no sentido de promover a sua própria saúde, sim, aí que esse tipo de intervenções fazem sentido. Mas há situações em que, sobretudo, Madame Fleur, quer dizer, de caráter mais endógeno,
sobretudo nas situações de doenças que categoriza dentro de psicose, que é já muito mais grave e que comparece, portanto, com esse tipo de situação. Embora é sempre bom, na perspectiva de saúde integrado, de pessoa sempre fazer, portanto, atividades, fazer exercícios, fazer outras atividades que te estimula, por assim dizer, se inserção a nível, portanto, da comunidade, a nível da família e inclusivamente promove-se a própria saúde de forma saudável, sim, é positivo, mas ele é que a panaceia para todos os males, né, na quadra de saúde mental. Doutor, sendo já membro da Associação Aponte, qual que é o trabalho que o senhor tem sobre a fase para consciencializa e chama a sociedade no geral atenção para questões de saúde mental? Bom, a Ponte, como próprio designação da FLA, ele é uma associação de promoção de saúde mental. Portanto, a intervenção é mais na perspectiva promocional, portanto, da informação, de fazer formação onde é possível fazer. E a Ponte tem também um gabinete de atendimento psicossocial que atende, enfim, casos, né, que pode demanda e a serviço da Ponte, que as pessoas que dirigem a Ponte não só é atendido, está a receber, por assim dizer, informação, algum seguimento, e nas situações em que a situação ultrapassa a capacidade da Ponte, é encaminhado, né, para estruturas de saúde, para atendimento de forma mais estruturada. Portanto, é verdade que na quadra de pandemia, portanto, a atuação da Ponte fica de alguma forma limitada, uma vez que as intervenções de caráter promocional, ele é uma intervenção de proximidade e, dado a situação de contágio, né, provocado pela pandemia, houve, portanto, algum abrandamento na ação, portanto, da Ponte na vertente promocional. Doutor, em termos já de políticas públicas, pensando na questão de saúde mental, Morquinhos, a associação se está hoje essa promoção, tem tido algum avanço naquele caminho que deve ser ou precisa de mais incentivo à volta disso? Bom, comparativamente enfim, uma década atrás, há uns anos atrás, hoje a saúde mental está a fazer parte, portanto, de políticas públicas integradas, né, de saúde. Portanto, há um plano estratégico de saúde mental que está sendo desenvolvido, na qual a organização da sociedade civil tem participação, nomeadamente a Ponte. Há um programa nacional de saúde mental que, no âmbito do Ministério da Saúde, que também está sendo desenvolvido. Naturalmente que é possível sempre fazer mais, é preciso fazer sempre melhor. Aliás, na última mensagem do Dia Mundial de Saúde Mental, a OMS, portanto, para a região africana, chamava atenção relativamente à falta de investimento, de uma maneira geral, na saúde mental, sobretudo na perspectiva de ser integração na cuidados primários de saúde. Muitas vezes a atenção é dada mais na cuidados curativos, o investimento, portanto, nos hospitais e nas estruturas mais centrais do que propriamente cuidados, portanto, a nível mais de base.
para que haja, de facto, uma cobertura mais integrada, uma atenção mais efetiva em relação às necessidades de população, é necessário um investimento mais forte na cuidados primários de saúde, ou seja, de existência de técnicos e capacitados para atender lá na base pessoas que têm necessidade de atenção na área de saúde mental. Nesse ponto ali, acho que é preciso, também no nosso caso, Cabo Verde, fazer um pouco mais ou dar passos mais no sentido de integração de saúde mental nos cuidados primários de saúde.